Bom, primeiramente, bom dia, galera. Eu queria hoje fazer uma apresentação e não entrar muito no mérito da linguagem de programação, tá? Isso porque alguns conceitos aí de segurança de software, elas transcendem uma tecnologia, ou seja, não quero comentar de Node, não quero comentar de PHP, apesar de eu dar um exemplo em PHP no final, mas basicamente a ideia de software seguro é muito mais abrangente do que uma determinada tecnologia que a gente utiliza para desenvolver, tá? Então, esse título, Desenvolvendo Software Seguro, é mais conceitual, tá? Então, vou fazer uma pequena apresentação aqui, tá? Meu nome é Nicolas, né? Conhecido mais aí como Nick pela galera. Eu sou formado aí pela FATEC, né? Minha graduação. Pós-graduado aí também em Tecnologia da Informação pela Unisanta, né? Eu desenvolvo há mais de 18 anos, tá? Ainda continuo codando. Hoje, obviamente, com uma arquitetura mais Node, né? Next, Nest, enfim, né? E também aí tô junto com a Ari na incubadora, ajudando a galera. Tá? Bom, dando uma breve introdução, né? O que eu quero trazer aí com esse tema segurança do desenvolvimento de software, tá? Conforme as aplicações foram sendo cada vez mais baseadas no ambiente web, né? Ou seja, hospedadas em cloud e tudo mais, a segurança, fazer um software seguro ficou cada vez mais essencial no nosso cotidiano, né? Porque a partir do momento que você libera acesso para todas as pessoas, obviamente você vai atrair também a atenção de pessoas não confiáveis, né? Obviamente buscando uma vulnerabilidade no seu sistema, né? Obviamente, o objetivo de um software seguro é sempre manter o quê? Confidencialidade, ou seja, manter os dados seguros, integridade, ou seja, manter os dados íntegros que não sejam quebrados, né? E disponibilidade dos recursos. Mas é uma conta que não fecha, né? Como que eu posso manter dados disponíveis na web e, ao mesmo tempo, mantê-los confidenciais, tá? Então, obviamente, existem uma série de tratativas, ferramentas e formas de a gente fazer isso, né? Eu vou tentar abordar uma parte hoje, né? Acho que é um tema muito generalista, né? E, obviamente, o que eu quero trazer para vocês, obviamente, muitas das práticas que eu vou comentar aqui, a gente já desenvolve hoje no software, mas, eventualmente, a gente acaba ou se esquecendo, ou não dando tanta prioridade, mas quando a gente entende o motivo, a gente passa a desenvolver de uma forma diferente, né? Então, eu até cito, é muito mais barato a gente construir um software do zero, seguro, do que você pegar um software já pronto e tentar corrigir as falhas de segurança. Tá? Bom, e como que eu faço para desenvolver um software seguro? A partir do momento que a gente adota uma série de métodos, né, que a gente consiga garantir qualidade em todas as etapas do desenvolvimento, tudo flui, obviamente, tudo fica organizado de tal forma que a gente consegue criar o ferramental para a segurança do software, tá? Então, obviamente, isso passa por todas as etapas, desde a parte de análise, desde a parte do PO, desde a parte do design, enfim. Tudo é construído com base não somente em proporcionar a informação, e sim trazer a informação de uma forma segura. Tá? Por outro lado, obviamente, se a gente desenvolve um software sem qualidade, né, sem abordar esse ferramental de segurança, a gente fatidicamente acaba gerando mais problemas para a gente em termos de segurança. Tá? Bom, como que a gente faz aí para se prevenir desses ataques, tá? Então, e quais os ataques, de fato, a gente tem hoje no ambiente, tá? No ambiente web, de forma genérica.
Tá? A gente tem vários tipos de ataque. Um dos mais conhecidos é a SQL Injection. Tá? Basicamente, é quando a gente abre uma porta ou abre uma forma de alguém imputar um código SQL dentro do seu fonte. Isso, obviamente, pode gerar uma série de problemas, desde remoção de tabela, amostragem das informações, enfim, é realmente bem crítico, tá? Você habilitar, você deixar essa porta aberta aí no seu software, tá? Você não deve criar SQLs, ou seja, queries concatenando aí parâmetros de texto. Obviamente, se você não trata essas informações que você recebe via GET, via POST, via enfim, se você não trata essas informações, obviamente você vai estar abrindo um precedente aí que algum usuário mal intencionado pode fazer injeção de SQL. Tá? Então, algumas das formas de a gente sanar isso, ou pelo menos minimizar esse risco, é o quê? É restringir a permissão de acesso ao banco de dados. Então, é muito normal, quando você configura um servidor, você criar um usuário root e utilizar esse mesmo usuário root na sua aplicação. Isso é uma baita falha, tá? Porque o usuário root ele tem plenos poderes no banco de dados, não somente naquele banco de dados que você está operando, como em outros bancos de dados no mesmo servidor. Então, o que é recomendado? Você cria um usuário específico para a aplicação, né? Um usuário ou usuários que sejam somente leitura, ou usuários que sejam somente escrita, mas tenta separar essa permissão entre usuários dentro do sistema. Tá? Então, como havia dito anteriormente, sempre buscar passar os parâmetros de SQL utilizando queries preparadas, ou seja, você prepara essas queries, tira um caractere especial, enfim, para poder fazer a consulta no banco de dados, tá? Sempre tratando a sua query. Atualmente a gente utiliza muitos frameworks, né? Obviamente o framework ele já minimiza um pouco esse risco, mas eventualmente eu já vi alguns códigos onde o cara às vezes coloca, às vezes na pressa, enfim, uma query direto na controller, por exemplo, tá? E não faz a mesma tratativa que teria se fizesse da forma correta. Isso, obviamente, abre um precedente aí que a gente pode sofrer um SQL injection também, tá? Então, e não somente injeção de SQL, como HTML, JavaScript, né? Isso normalmente é acusado, inclusive, pelo Google, né? E acesso a outros arquivos, né? JS, né? Dando problema de cross-site, enfim, né? Também a gente deve prevenir ataques de quebra de autenticação. No caso, às vezes, a gente usa um middle que impede você de utilizar algumas páginas, mas nem sempre abraça todas as páginas internas. Então, também tem que ter esse cuidado de quando você faz a autenticação, cria a sessão que abrace todas as páginas de fato, né? Sejam necessariamente logadas, né? E a gente também, uma última medida aqui que eu cito, é submeter os sistemas a ferramentas de teste de invasão. Ou seja, eu vou tentar elucidar um pouquinho o que são essas ferramentas de teste de invasão. Há uns anos atrás, eu trabalhava com games, né? Não só com desenvolvimento de jogos, mas com uma publisher de games. E recebemos um e-mail, na época, né? O dono da empresa, enfim, recebeu um e-mail falando que tinham conseguido acesso ao banco de dados. Bom, enfim. E daí a gente começou a buscar onde tinha vulnerabilidade e tal. E no final da história a gente acabou trazendo essa pessoa, né, pagando uma passagem de avião para que ele fosse ao escritório e a gente entendesse como ele conseguiu buscar, puxar esse banco de dados, tá? E como foi? Bom, ele sentou na mesa. Obviamente, a nossa primeira intenção foi forrar a sala com plástico preto, mas, enfim, a gente acabou não partindo para esse lado. Mas, basicamente, a gente tentou entender, de fato, o que ele tinha feito, né? E um rapaz de 15 anos, enfim. E daí ele começou a mostrar uma ferramenta que até então eu não conhecia, chamada Aconectics.
Tá? A Connect é um dos sistemas de rastreamento de vulnerabilidade, como tantos outros aí, mas ele é bem completo. Ele traz um relatório de portas abertas, de cross-script, de SQL injection, enfim. E esse rapaz passou no nosso servidor na época, né? E encontrou uma vulnerabilidade num sistema pronto de um fórum, né? E explorou essa vulnerabilidade e com isso teve o retorno do banco de dados. Então, o que acontece? E estava utilizando isso para subornar, né? Não somente a empresa que eu trabalhava, como várias outras publishers de games, falando que tinha conseguido acessos ao banco de dados, né? Basicamente, o que ele fez? Ele utilizou uma ferramenta de teste de invasão, né? E com isso quis tirar proveito. Então, moral da história, o que é interessante para a gente que está na outra linha, na outra fase de desenvolver a ferramenta, né? Sempre que possível a gente fazer testes de invasão nos nossos próprios softwares, tá? Porque dessa forma a gente impede de uma outra pessoa mal intencionada fazer isso, obviamente, tentar prejudicar a gente. Tá? Então, falando um pouquinho de lei, né? Eu não quero entrar muito nesse mérito, mas basicamente, o ano passado, na verdade, foi promulgada, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? E basicamente ela é com base aí na GDPR, né, que é um conjunto de regras aí da União Europeia, e basicamente você tem que utilizar as informações do usuário para um fim específico, tá? Então, até cito aqui que é uma ferramenta do governo para regulamentar como os dados brasileiros são tratados, tá? Então, e por que isso acontece e o que isso impacta para a gente diretamente? Tá? A Amazon, na verdade, ela foi a precursora disso, né? Foi a primeira loja. Ela basicamente sempre colheu todos os dados da pessoa possíveis, né? Enfim, tudo que ela estava pesquisando, o que ela estava buscando, os dados pessoais, enfim. E com isso utilizava campanhas de remarketing aí para essas pessoas para poder elas voltarem para a loja e comprar. Isso, obviamente, gerou vários problemas, né? Porque em alguns problemas jurídicos, obviamente, até que se fez esse conjunto de normas na Europa, e obviamente a gente acabou copiando aí, em parte, né? E criando a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, aí a nossa LGPD, tá? Então, basicamente, e isso afeta a gente também no desenvolvimento, porque a gente tem que saber o que a gente vai tratar, como a gente vai tratar essas informações, se a gente vai armazenar no banco de dados, se a gente vai armazenar temporariamente no banco de dados, para que a gente vai utilizar aquelas informações que a gente está gravando do usuário e por aí vai. Como que a gente faz para a gente conseguir diminuir os riscos aí, falando em segurança do software, tá? Então, obviamente, o primeiro, obviamente, criar as camadas de autenticação, né? Criar o login, criar a senha, enfim, e fazer com que a pessoa só navegue dentro do sistema através de sessão, né? Criar backups aí, testes de tratamento de ocorrência, tá? Obviamente, a gente hoje está lidando aí com ambiente basicamente Node, né? Então, a gente aí tem o Jest, tem o Cypress, mas, enfim, para quem é um pouco mais antigo, tem uns cabelos brancos, assim como eu, e usou PHP, ele usou bastante PHP Unity, mas basicamente a gente tem que ter os arquivos mais atualizados possível no nosso servidor e fazer uns testes, né, unitários e testes de ocorrência para saber aquele ponto inicial que eu falei de integridade das informações, tá? Bom, seguindo, a gente tem a criação de diferentes ambientes, né, desenvolvimento, homologação e produção. Obviamente, a gente ter um ambiente de produção, obviamente, e fazer uma alteração direta nele é um grande risco. Obviamente, eventualmente a gente tem que fazer, mas não é recomendado. Então, o ideal é sempre, se possível, a gente fazer essa alteração no ambiente de desenvolvimento, ser bem testado, passar para o ambiente de homologação, onde normalmente o cenário é mais próximo de produção, testar bem em homologação, e depois ir para a última fase, aí, que é a produção. Tá? Então, isso também garante um mínimo de segurança aí, na nossa aplicação. Tá? Utilização de boas práticas de forças e senha, obviamente,
a gente, ao invés de utilizar senhas fáceis, obviamente, utilizar algumas senhas, talvez não geradas, mas que a gente utiliza um padrão de mesclar número, caractere, enfim, né? Isso é sempre muito bom. Diferentes tipos de usuário do banco de dados que eu citei anteriormente, né? Obviamente, você não criar um usuário root para acessar o seu banco de dados direto, né? Utilizar, sim, um usuário específico da aplicação, tá? E fazer a comunicação segura, né? Através de HTTPS, VPNs, enfim, ou Clojure, ou enfim, a Amazon, ela tem uma restrição por IP também, né? A gente utiliza também atualmente na Lube, onde só quem tem o IP autorizado pode mexer na aplicação, isso é bem importante também, né? Um outro ponto é tudo que vocês desenvolverem, também pensar em auditoria, tá? Que seria a criação de logs, né? Então, o cara logou? Ótimo. Pega o log do login dele. O cara utilizou uma ferramenta, abriu uma página, fez uma alteração, uma exclusão, está gravando o log de todas as ações desse usuário. Isso é importante para você, eventualmente, conseguir fazer essa auditoria, auditar tudo que aquele usuário fez de forma a garantir a segurança também e a estabilidade do seu sistema, tá? E, por fim, não menos importante, a gente tem a criptografia, né? Então, obviamente, você não vai encriptar todas as informações que entrarem, mas as cruciais com senha, obviamente, você pega a senha, cria uma hash dentro do banco de dados, e nem você que está desenvolvendo, e nem o DBA que tem acesso ao banco de dados sabe a senha do usuário final. Bom, falando um pouquinho falei um pouquinho do problema, falei um pouquinho de contramedidas, e vou falar um pouquinho agora de teste de penetração, o que seria vir a ser um teste de penetração. Como comentei anteriormente, o Acunetics, né, é um sistema que visa a rodar vários scripts de teste de penetração, né, para ver se tem alguma vulnerabilidade no seu sistema. Tá? Então, obviamente, algumas empresas até pagam por esse teste, contratam esse serviço, né, de teste de penetração para ver se o sistema ele garante a integridade, se ele realmente não é tão vulnerável e por aí vai. Tá? Então, basicamente, ele busca explorar essas falhas, né? O teste de penetração são testes que buscam explorar as falhas de forma profissional, obviamente gerando relatório, né? Bem cuidadoso aí de tudo que está aberto, de quais as portas estão sendo utilizadas, de quais scripts são vulneráveis e por aí vai. Tá? Esse é um processo aí que ele visa diminuir o risco comercial aí e o potencial impacto de ataques. Obviamente, todo e qualquer sistema que está na web ele está propenso a ataques, tá? Eu vou trazer uma outra historinha agora bem recente, né? Ultimamente a gente teve um problema aí com um formulário, né, no site, obviamente, alguém começou de forma deliberada aí a enviar, criou um script e enviar vários cadastros simultâneos aí, com isso a nossa caixa de e-mail ficou lotada aí, 100, 200, 300, enfim, e-mails de retorno desse formulário, né? Qual foi a contramedida? Eu fui lá e coloquei um reCAPTCHA, né? Obviamente isso já barrou essa tratativa. Algo simples, mas que se você não toma uma ação de imediato, pode gerar um problema maior, né? Obviamente, todo envio de e-mail ele tem limite, né? A gente não pode fazer milhões e milhares de envios de e-mail simultâneos ou no mesmo dia, porque isso cai, né? E, obviamente, você fica com o serviço desabilitado ou vai para o spam, enfim. Diminui o bounce, né? Que é o rating do e-mail como algo verídico, né? Como um e-mail confiável, na verdade, né? Então, obviamente, essas contramedidas elas têm que ser feitas de forma mais imediata possível, né? Então, só citando um exemplo de algo que aconteceu recentemente também, tá? Então, aqui a gente tem
aí pensando em vulnerabilidade, né? Alguns modelos aí de código que davam e que dão um problema, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo simples aí em PHP, né? Onde você recebe uma variável get de site e faz a inclusão do mesmo script dentro do seu PHP. Então, o que isso gera? Tá? Então, aliás, o que isso pode gerar? Se a pessoa sabe o que está enviando, obviamente ela pode concatenar, ela pode criar um script dentro do seu navegador e ao receber esse script, ele faz a ação que o usuário malicioso, posso dizer assim, está querendo. Ele pode fazer um dump de banco de dados, ele pode truncar um banco de dados, ele pode abrir outras páginas, dar permissão para outros arquivos, pode remover os arquivos e por aí vai. Tá? Isso acontece no PHP, como acontece no Node, como acontece no Java, enfim. Se você não está ciente do que você está recebendo, se você não está tratando o que você está recebendo, obviamente você vai estar gerando um problema para você, porque você está abrindo esse precedente, está abrindo essa vulnerabilidade aí para um usuário malicioso, tá? Então aqui a gente tem outro exemplo, para quem conhece o PHP sabe dessa função aqui chamada system, né? System basicamente ela executa como um usuário Linux qualquer comando que você queira, basicamente, né? Então aqui ele está fazendo tail, ou seja, verificando o arquivo .txt, mas poderia fazer outras ações com base no que ele recebesse nessa variável get, no caso get routes, tá? Então, basicamente, a gente falou do problema, falou das contramedidas, falou de um exemplo de código vulnerável e falou o que é necessário para a gente evitar esses ataques de vulnerabilidade, tá? Então, concluindo aí, eu vou, obviamente, abrir para perguntas, mas quero tentar deixar isso bem claro. Com o advento aí da tecnologia, da web, enfim, das ferramentas na web, ficou cada vez mais necessário esses controles, essas tratativas, né, do que a gente está tanto recebendo, como a gente está fazendo o login, enfim, a autenticação, força de senha e tudo mais. Para quê? Para evitar os ataques e as ações de pessoas mal intencionadas que, infelizmente, a gente não consegue impedir. Então, a gente tem que criar contramedidas para poder sanar ou, pelo menos, barrar essas pessoas. Tá? Então, dando um panorama geral, o que eu quero trazer nesse workshop, né, nessa aula, enfim, é que a gente, como desenvolvedor de software na Lube, então, a gente está preocupado em fazer a nossa entrega, criar nossas, enfim, cumprir com as nossas sprints e por aí vai. Só que, ao mesmo tempo, é sempre bom a gente sempre pensar na segurança, ou seja, olhar os dados que a gente está recebendo, aquele ambiente precisa de login, vamos ver se a sessão está pegando ele, se a gente está cumprindo com as regras de sessão, né? Se as senhas estão sendo encriptadas, as senhas que estão sendo salvas no banco estão sendo encriptadas, tá? Então, todo esse contexto, eu acho que a gente tem que trazer na nossa prática. Não somente para desenvolver um software de qualidade, não somente para entregar um software melhor para os nossos clientes, mas também para mitigar e diminuir o risco dos entregáveis, do que a gente está jogando no mercado, tá? Então, basicamente, sendo sucinto aí, o que eu quero trazer com esse workshop. Beleza?